Federal do INSS, o doutor Álvaro Pérez Messa. E no último bloco a gente falava do auxílio reclusão, né, Álvaro? E que desperta muita curiosidade, muitas perguntas, e uma delas é a seguinte: ele morre na cadeia. O que acontece com esse auxílio reclusão? Vira pensão? O auxílio reclusão aí vai se tornar uma pensão que vai reverter ao dependente. Se na qualidade de detento que está sob a custódia do Estado, ele recebendo esse auxílio reclusão, a viúva ou o filho receberá a pensão por morte. A bem da verdade, os filhos completam aquela maioridade prevista na lei orgânica e... Aí suspende. Mas a viúva vai receber até a morte, não é? Vai receber, é uma pensão. Agora, isso não conta para a aposentadoria. Não, isso é um benefício. Não irá computar como tempo de serviço, diferentemente do que acontece com os benefícios por incapacidade. Auxílio-doença, etc. Agora, outra coisa interessante que você colocou, e é bom que a gente até volte, é que ele, de 3 em 3 meses, tem que haver essa comunicação ao Instituto, né? E há muita, digamos assim, tentativa de não informar corretamente? Veja, o INSS tem um controle mais rigoroso possível sobre esse benefício, pela manutenção dele. Veja, existe a exigência de que de 3 em 3 meses compareça o segurado, a família, o segurado não, porque está recluso, ou se ele estiver semi-aberto, ele mesmo pode comparecer. Que a família comunique através de um atestado do estabelecimento prisional onde ele se encontra e demonstre que ele ainda está lá. Agora, sabe como é, né? O nosso sistema é falho. É muita gente, é muita gente. Esse Brasil todo, né? E as pessoas que estão detentas, algumas não estão muito interessadas em permanecer ou preocupadas no que vai acontecer com eles. Então agora, eles fogem mesmo. Foge e não informa. Foge, mas não na informa. dúvida o INSS cassa. Ele cessa o benefício até para forçar, é um instrumento de efetivo controle, para que os dependentes compareçam. Se for equivocado, vai pagar o que retoma retroativamente e retoma regularmente. Agora, caso não demonstrar, vai ficar cessado até que regularize a situação, até que seja preso uma nova vez. Agora, preso, recluso, semiaberto, a hora que ele entra no regime aberto aí também cessa o benefício, porque daí ele já está em condição de trabalho. O preso, quando vai para o regime aberto, ele já está em condição de trabalho. Aí ele pode arrumar um trabalho regular, que aí sim voltará a contribuir para o sistema previdenciário e contará com tempo de serviço para a aposentadoria. Eu acho que você esclareceu assim todas as características e dúvidas eventuais sobre o auxílio reclusão. Mas tem um outro assunto que hoje está já há algum tempo na mídia, né, que vem causando assim um grande interesse por parte dos aposentados por tempo de serviço, e que é originado pelo recurso extraordinário, julgado agora recentemente, a questão desse meado do mês de setembro, que é o 564-354, dígito 9, e que diz respeito, né, Álvaro, àquelas pessoas que se aposentaram, né, pelo teto, ou seja, contribuíam, melhor dizendo, sobre o teto da época, 98, dezembro, até dezembro de 98, e cuja emenda 20 eleva esse teto no mês de dezembro de 98, da mesma forma daqueles que contribuíam acima do teto e receberam a sua aposentadoria pelo teto, que vigorava até dezembro de 2003, sendo que em dezembro de 2003 esse teto aumentou, né? Então, agora existe o quê? Por esse acórdão, por esse entendimento da Suprema Corte, que aquelas pessoas devem considerar essa diferença e os reajustes. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, mas mais no sentido assim, de esclarecimento à população. Em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal, a questão pareceu resolvida para o INSS. Então, esses reajustes, a questão do teto ficou definida, que vai ter direito a um reajuste as pessoas que já estavam aposentadas nesse período, tá? Que contribuíram no teto. Que contribuíram no teto, é muito importante, não não são é todas as pessoas que estão aposentadas. Por exemplo, a pessoa ganhava o salário mínimo, ela não vai passar a ganhar no teto, não é nesse sentido. Que a época o teto era 1.081, exatamente. E essa emenda 20
elevou para 1.200, ou seja, se você já contribuía pelo teto, quer dizer que o teto considerado fosse não 1.081, mas 1.200, para efeito até de futuros reajustes. Exatamente, não é? exatamente. E da mesma forma, dezembro de 2003, que o teto passa... Emenda 41. O teto passa alguma coisa. 1.869 para 2.400, né? Porque senão nós teríamos aí uma flagrante injustiça em termos de isonomia. Se eu me aposento um dia antes, eu tenho um teto, e quem aposenta no dia seguinte tem outro. Exatamente. Então parece-me, né, Álvaro, que a ideia, a partir desse julgamento da Suprema Corte, é que o INSS, digamos, faça, né, a adequação de todos esses benefícios que a gente frisa, só quem contribuiu acima do teto, ou pelo teto, ou acima do teto, nesse período, até 98 e 2003 para cá. Então, não é todo aposentado, né, e que tem esse direito, né? Vocês vão procurar adequar, não é isso? Exatamente. E o que o INSS pretende é evitar também que se saia em disparada ao judiciário. Tanto que vai ser feito o pagamento de modo administrativo. Então, a orientação que a gente dá e tem procurado passar é que se procure o INSS, se requer o reconhecimento desse direito administrativamente. Então, deixa eu só reforçar, isso é importante. Não precisa entrar com ação judicial. Você que está nos ouvindo, não precisa estar procurando entrar com ação, porque não há necessidade. O INSS pagará administrativamente. O que é importante, se você tem o seu advogado de confiança, né, que faça o requerimento administrativo, porque ali vai se colocar corretamente, né, todo o período, quanto você ganha, a documentação necessária, e esse requerimento administrativo feito por um profissional vai agilizar esse procedimento administrativo junto ao INSS. Exatamente. Até porque existem diversas situações. Esse não é um tema tão novo, até porque ele já foi julgado já pela Suprema Corte, então ele não é um tema recente. Então o que acontece? Diversas pessoas estão na situação de já estar com uma ação ajuizada, alguns casos já decididos em última instância, com trânsito em julgado contrário, então ainda tem que se definir, estabelecer uma política, e o INSS ainda não estabeleceu como vai fazer sobre todos os casos, para que se resolva de modo uniforme para todos os segurados. Nós vamos fazer, Álvaro, só um brevíssimo intervalo para entrar no terceiro e último bloco, ainda com esse assunto, porque ele está aí na mídia, né? E é muito importante que as pessoas fiquem esclarecidas, né? Fique conosco, a gente já volta.